Carta de Tiago, capítulo 1, o versículo de número 2. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. O termo tentações significa provações, significa tribulações, lutas que nós temos quando estamos nessa jornada, nessa caminhada de fé, servindo ao nosso Deus, e nós não temos que nos entristecer por isso, nós não temos que desanimar diante dessas coisas, pelo contrário, a Bíblia diz, tende grande gozo, isto é, grande alegria, quando cairdes ou passardes em várias tentações, ou seja, tribulações, provações, lutas do dia a dia, só pelo fato de você ser uma pessoa que está no caminho, que está servindo a quem? A Deus. Levante a sua cabeça. Versículo seguinte, 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. Quer dizer, em meio a essas provações, a essas tribulações, a essas lutas, você vai experimentar muito do poder de Deus. Você vai ter grandes experiências com o seu Deus, porque Deus estará contigo, adestrando as suas mãos para a peleja, os seus dedos para a guerra e lhe dando toda a habilidade necessária para você vencer. E aí você vai sendo aperfeiçoado na paciência, né? Você vai tendo experiência, vai ganhando experiência e passa cada dia mais ser uma pessoa confiante em Deus. Sabe que Deus não falhou e não falhará, que Deus não deixou e Deus não deixará aquelas pessoas que confiam nele. Amém, pessoal? A Bíblia fala que a prova da vossa fé produz a paciência, e às vezes nós somos provados na nossa fé. Você diz que tem fé, você diz que tem fé para vencer e diz que acredita em Deus para qualquer coisa, e às vezes você é posto em uma situação aonde esta fé, ela será colocada à prova, e você tem que ficar firme na sua fé, sabendo que Deus não brincou com você, que o que Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Pode seguir o 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Olha que legal. Para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Deus não quer que você seja uma pessoa que tenha falta em coisa alguma. Deus quer trabalhar na sua vida a ponto de você chegar a uma maturidade, a um crescimento, a uma completude, que você não terá falta em coisa alguma. Você irá completar a estatura de Cristo, como fala lá em Efésios, né? O varão perfeito. E nós precisamos crescer, gente. Deus, Ele quer o nosso crescimento. Deus não quer que a gente fique estagnado, parado no tempo. Deus não quer que você ande para trás. Tem que marchar, e a ordem é para frente que se anda, né? Não é ficar recuando, escondendo, fugindo, ficando triste diante das situações, de forma alguma. O versículo seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, às vezes o que está nos faltando é sabedoria.
A Bíblia diz: filho meu, se for sábio o teu coração, alegrar-se-á o meu coração. Sabedoria é a capacidade de julgar corretamente, de agir prudentemente. Sabedoria que vem de Deus não se aprende necessariamente nos livros, nas faculdades, nas universidades, não. Tem uma sabedoria que vem do alto, que é de Deus, é Deus quem dá para nós. É uma sabedoria que advém de um relacionamento, de uma vida com Deus. Às vezes a pessoa é até analfabeta, a pessoa é sem instrução nenhuma, mas ela recebeu de Deus uma luz, uma sabedoria, e ela está dando certo na vida, o caminho está aberto, as portas estão abertas, Deus está abençoando, é porque ela está recebendo de Deus, ela está recebendo a sabedoria que vem do alto. E às vezes o que falta ao homem de Deus, à mulher de Deus, é a sabedoria. A sabedoria, ela edifica. A sabedoria alegra o coração de Deus. Repito, filho meu, se for sábio o teu coração, alegrar-se-á o meu. Deus se alegra quando observa que nós, seus filhos e filhas, seu povo, agimos, operamos aqui nesse mundo com sabedoria, tendo aquela capacidade de entender as coisas, de compreender as coisas, amém? De julgar corretamente, de agir prudentemente, não ser aquela pessoa simples demais, mas aquela pessoa prudente, aquela pessoa avisada, que vê o mal e se desvia dele, que preza por estar fazendo a vontade de quem? De Deus. Peça a Deus. A Bíblia fala: peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus quer nos dar sabedoria. Ele deu para Salomão, ele deu para tantos outros na Bíblia Sagrada, e ele quer dar para nós também esse espírito de sabedoria. Versículo 6. Peça, porém, com fé. A fé agrada a Deus. A fé recebe de Deus. A fé funciona. Mediante a fé você consegue viver uma vida em outro nível. A fé não se limita, ela é a vitória que vence o mundo. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada. Não existe o impossível na vida daquela pessoa que tem fé. Não a fé da religião, mas a fé bíblica, a fé real, a fé do tipo de Deus, a fé baseada na palavra de Deus, palavra revelada. Você está lendo a Bíblia e algo lhe salta os olhos e você diz: isso aqui é para mim. E você segura aquela revelação, aquela palavra, e sobre essa palavra você faz as suas determinações. Olha o que diz a Bíblia: peça, porém com fé. Tem que pedir a Deus, mas pedir de que maneira? Com fé, não duvidando. Não duvida. A dúvida, ela é ladra, ela rouba as maiores e as melhores bênçãos que Deus tem para nós. Deus trabalha com a fé, o missionário sempre fala isso. O diabo trabalha com a dúvida. O diabo, ele vem para semear a dúvida no seu coração. Olhe o caso da serpente no jardim do Éden. O que o diabo fez? Semeou a dúvida no coração de quem? De Eva. E tem sido assim.
Porque o diabo trabalha com a dúvida, mas Deus trabalha com a fé. Você precisa ter convicção, está certo, Deus é poderoso, Deus pode, Deus vai mudar essa situação. Aí você se agarra à sua fé, peça com fé. Está lhe faltando sabedoria? Peça a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Pode seguir? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Duvidou, perdeu a bênção. E às vezes a pessoa está tão perto, irmão, de alcançar o milagre, a bênção está tão perto, vai se materializar, mas aí vem uma luta, vem uma dificuldade, a pessoa desanima. E Tiago está falando para a gente não fazer isso. Vem uma provação, vem uma tribulação, vem uma luta, e a pessoa murcha, perde o gás, desanima. E Tiago está falando, não faça isso. Se tiver lhe faltando alguma coisa, Deus é a sua fonte. Vá a Deus, fale com Deus, abra o seu coração, vá com fé. Porque quando você chega com fé, tudo dá certo, a fé funciona. Amém? A fé funciona. Agora, se deixar a dúvida entrar, a Bíblia fala, não pense, não suponha tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quer dizer, não vai mudar nada, né? Versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tem gente que é assim. Ela decide uma coisa hoje, amanhã já muda. Ela é inconstante. E a Bíblia diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Você tem que ser firme, irmão. Saber o que você quer, decidir e se movimentar em direção daquilo que você quer. Eu vou alcançar a minha bênção. Deus não brincou comigo. Deus me deu uma palavra e na minha fé eu vou buscar em Deus a minha bênção em nome de Jesus. E você vai até ao fim, até você conseguir. Não é essa pessoa inconstante, que ora quer uma coisa, ora não quer mais. Determina uma coisa hoje, amanhã já muda tudo. Não podemos ser assim. Essa hesitação, essa incerteza, essa dúvida, esse medo nos nossos corações vai fazer com que nós percamos a bênção de Deus. Não vai receber nada. Agora, se você for firme, você vai conseguir alcançar a sua vitória. Amém? Vamos para Daniel 12, o versículo 13. Olha que lindo, eu amo essa palavra. Tu, porém, vai até ao fim. Tem que ir até onde, gente? Até ao fim. Determinou, determinei, decidiu, decidi, então vai até ao fim. Mas o que tem de pessoas que começam as coisas e não terminam, que começam um projeto e param no meio do caminho, e Deus não quer isso. Deus não quer que você seja essa pessoa inconstante, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Tu, porém, vai até o fim. Deus estava falando a Daniel e através de Daniel falando conosco. Tu, porém, vai até ao fim, até o fim. Porque repousarás e estarás na tua sorte. Quer dizer, há uma parte que é sua, há um lugar que Deus determinou para você. Há aquela bênção, aquela sorte que lhe cabe.
é para você, Deus preparou para você. E se você for perseverante, for até o fim, você vai conseguir ganhar a sua vitória, ganhar a sua bênção. Vai ter história para contar. E ainda fala, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Começou, vai. Começou um curso, vai até o fim. Começou uma obra, vai até o fim. Tomou uma decisão, vai até o fim. Mas virão provações, virão tribulações, virão lutas. Vai ter que lidar às vezes com traições, vai ter que lidar às vezes com gente mal intencionada que tenta te prejudicar, que inventa história a seu respeito, mas você não pode desanimar, você não pode olhar para as pessoas, tem que olhar para Deus e ir até o fim. Vamos para Hebreus 2, do 1 em diante. Olha o que diz esse texto. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Quantas mensagens poderosas nós, enquanto povo de Deus, já ouvimos. Quantas revelações Deus já não nos deu, não é verdade? Agora nós precisamos atentar, isto é, prestar mais atenção, estar ligado na palavra que Deus falou conosco. Devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos, ouvido. Olha, para que em tempo algum, olha isso, para que em tempo algum nos desviemos delas. Quer dizer, em tempo algum. Está tudo bem, eu estou firme na minha fé. Veio uma provação, uma tribulação, uma luta. Eu estou firme na minha fé. Eu estou firme no meu propósito. Eu vou até ao fim, eu vou até alcançar. Eu quero ver essa obra completada, concluída, feita na minha vida. E aí você vai até o fim. E é gostoso quando você decide isso. 1000 vozes dizem, não vai dar certo. Mas a fé no seu coração diz, já deu certo. Deus está comigo, essa bênção é minha, essa vitória é minha. Amém, pessoal? Versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a palavra de Deus sempre é firme. Deus não joga palavras ao vento, tá? E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Segue, eu vou até o 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Pode seguir. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Quer dizer, irmãos, se eu me desviar, se eu me esquecer dessas coisas que Deus falou comigo e não ficar firme no meu propósito de servir a Deus, meu irmão, eu vou perecer, porque a história está aí, todos no passado que se desviaram da palavra de Deus pagaram um alto preço. Hoje também os que estão desviados da palavra de Deus estão pagando um alto preço. Não suponha que essas pessoas estão felizes, estão bem. Aquelas pessoas que desprezaram a palavra de Deus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, às vezes falta ao homem de Deus, à mulher de Deus, ousadia. A pessoa é muito tímida, ela é muito acanhada, sem expressão, e nós não podemos agir assim, pessoal. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Eu não vou parar diante de uma provação, diante de uma tribulação, diante de uma luta,
eu não vou parar só porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginei que fosse, eu não vou parar só porque estou enfrentando uma situação difícil. Não, eu vou até o fim, mas com ousadia, de cabeça erguida sempre, olhando para o seu Deus, olhando para Jesus, crendo que Deus está no comando, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus não se esqueceu de nós e de coisa alguma, Ele sabe de tudo. E aí eu vou até ao fim, até alcançar a minha bênção, a bênção maior, a bênção completa, que é a salvação eterna. Mas até lá eu posso desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para mim, aqui e agora, no nome de Jesus. Ousadia para entrar no santuário, porque na lei apenas o sumo sacerdote era autorizado a entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer expiação pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Mas agora Jesus nos consagrou o caminho, nos abriu o caminho, nos deu acesso. Isso quer dizer que eu e você podemos desfrutar da presença de Deus, acessar a presença de Deus, ter a intimidade, ter a comunhão, andar com Deus, contemplar a glória de Deus, irmãos. Agora, tem que ter ousadia, não é chegar com timidez. Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, de temor. Tem que ter ousadia, porque os tímidos não herdam o reino dos céus. O diabo não vai querer. Entre no reino da felicidade, no reino de uma vida abundante, no reino de uma vida vitoriosa, no reino da saúde, da prosperidade, da paz, da alegria. Ele vai tentar barrar você, e se você for tímido, medroso, não tiver coragem de enfrentar de cabeça erguida, venha o que vier, as lutas que vierem, você não vai conseguir acessar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Tem que ter ousadia, amém? Para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pode seguir, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pode passar, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Pode passar. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha que expressão linda. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. O problema de alguns é que eles não estão se achegando. Tem que se achegar com verdadeiro coração, se achegar de todo o teu coração, se achegar com ousadia. Pai, eu estou entrando na tua presença, eu estou na tua presença. Pai, eu estou orando, intercedendo, pedindo, determinando essa bênção, ordenando, exigindo que esse mal cesse, mas tem que fazer a coisa com verdadeiro coração, se achegar com ousadia, né? E com verdadeiro coração. Cheguemo-nos a quem? A Ele, a Deus. Com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Não posso vacilar, duvidar. Na hora do confronto, da batalha, eu tenho que continuar crendo. Não posso deixar entrar a dúvida, o medo. O diabo vai tentar com o medo, vai tentar com a dúvida. Ele trabalha com a dúvida, mas Deus trabalha com a fé. E você fica firme, você não teme, declara, confessa, determina, segura a sua bênção e vai até ao fim, até concluir a obra, né? Inteiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Pode seguir. Retenhamos firmes a confissão da esperança,
porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel. Deus não falhou e nem falhará. Deus é fiel, Deus falou conosco, Ele vai cumprir a palavra dele não voltará vazia. A gente só precisa se agarrar a ela. Mas é o que eu já falei, às vezes vem uma provação da sua fé, surge uma tribulação, uma turbulência no caminho, surge uma dificuldade, surge uma luta, alguém lhe trai, alguém inventa uma mentira a seu respeito, alguém fala mal de você, alguém é desleal contigo, alguém faz uma maldade com você e você já desanima. Não pode. Já murcha, perde o gás, não pode. Aliás, você não tem nem que prestar atenção nisso, você tem que olhar firmemente para o Senhor Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da sua fé e Ele está falando para você. O que te espera um pouco mais à frente é coisa grande. Hein? Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte.